mas a edição é tudo contigo, né? Então, você vê aí o formato. Deixa eu ver se agora começou. Vamos lá. Então, boa tarde. Eu, Kellen Graciele Magri Ferreira, agradeço o senhor Newton César Alves por estar cedendo essa entrevista, hoje, dia 19/6/2021, de maneira online para o Centro de Memórias da ETEC Carlos de Campos, em São Paulo, e que será difundida no programa História Oral da Educação do Centro Paula Souza. Então, eu gostaria de iniciar perguntando ao senhor se poderia iniciar essa entrevista sobre a sua trajetória social e profissional, relatando sobre a sua história de vida, onde nasceu, onde estudou, o primário, até decidir sobre a sua formação profissional, se houve incentivo da família e outros aspectos. Ok. História é longa, hein? É longa, vamos lá. Mas eu vou falando, você vai me complementando, perguntando se algum elemento ficar de fora. Então, boa tarde, muito agradecido aí pelo convite e o privilégio, né? Para mim sempre é um privilégio poder falar da nossa escola e com tantas trajetórias lindas, né? Que a gente sabe que aconteceram, né? De profissionais, de alunos e tudo mais. Mas a minha trajetória, então, começar, né? Então, sou paulistano, né? Sou penhense, né? Nascido na Penha. Meus pais eram do interior, né? Minha mãe, você já não sei mais, né? Meu pai era baiano e minha mãe paulista de Bauru, mas a família do meu pai era toda da região de Araçatuba, né? Guararapes. Mas depois, né? Constituíram família, acabaram vindo para São Paulo. Eu sou o quarto, né? Dos filhos, eu sou caçula. E então a gente tem toda uma constituição aí de todos, só um é bauruense e o restante todos nasceram aqui em São Paulo. Então a gente sempre foi da Zona Leste, né? Sempre teve uma constituição, família, costumes na região da Zona Leste. Hoje eu moro na região Penha e Ponte Rasa. E isso há anos, né? Desde nascido, tenho 54 anos, muito bem vividos, graças, saúde. E então, nesse decorrer, eu sempre gostei, né, pensar desde a minha infância, essa relação da criança com o desenho, né, sempre gostei muito, e eu acabei me descobrindo como um amante do desenho, gostar de desenhar. E foi a partir de conhecer uma vizinha que ela passava com uma pasta, e essa pasta tinha um desenho do Elvis Presley, era uma caricatura do Elvis Presley. Essa vizinha, nós somos amigos até hoje, ela chama-se Débora Abranches, e ela estudava desenho de comunicação na Carlos de Campos. Eu falei, que legal, né? Você faz um curso de desenho? Ela falou, faço. Eu falei, e como que você foi para lá? Aí ela falou, minha mãe estudou lá. E era a dona Ivone Abranches. E ela estudou na Carlos de Campos de 56 a 58, onde ela fez corte e costura. Tanto é que aquela casa dela, do lado, tinha assim, escrito ateliê de costura. Então, ela atendia na casa dela. Que era esse princípio, né, das ex-alunas de formar-se e criar um ateliê de costura, né? E então a Débora, tinha Deli também, a irmã dela fez economia doméstica. Enfim, então eu acabei tendo contato com uma ex-aluna, que era a mãe, e as duas que eram alunas do Cacá. E eu tinha 9 para 10 anos. E aí eu tinha esse interesse, gostava, né, já, e aí comecei a trocar ideias, né, com a família e tudo, frequentar um pouquinho mais a casa, era em frente, mas a gente não tinha tanto contato. E aí nessa relação, mas só que eu estava na 4ª para a 5ª série, e só podia chegar no Cacá, né, com o ensino médio, né, ou o 2º grau. Sim. Mas eu sabia, minha família não tinha condições de pagar curso de desenho, de nada, e aí eu fui, guardei 4 anos para ir para o Cacá, né? E então, mas foram 4 anos que eu sabia, menos um, até chegar a prestar o vestibulinho. Sim. Prestei o vestibulinho, fui 44º no vestibulinho, memória, então, para estudar de manhã. Só que a relação foi o quê? Eu depois resolvi começar a trabalhar, paralelo com começar a estudar no Cacá. E com isso, eu acabei me transferindo para a noite.
que não precisava de vestibulinho, porque a escola estava experimentando ver se teria público à noite, só para vocês terem uma ideia. Olha. Então, com 14 para 15 anos, eu entrei no Cacá com 14 anos, e aí completei 15 anos no processo. Quando eu entrei, eram 6 salas, no máximo. Não tinha mais que isso. Só tinha o curso de decoração e o curso de desenho de comunicação. E eram 6 salas, bem pouquinho, era pouca gente. Não tinha. E ali foi o meu trajeto durante 3 anos. Junto a esses meus 3 anos, eu trabalhei em uma engenharia, né? Trabalhei na Temag Engenharia, onde eu tive toda uma cultura organizacional, institucional. Agradeço demasiadamente as pessoas com qual eu frequentei. Eu trabalhei 5 anos e meio, mas fugi, não fui para arquitetura. Era um escritório de arquitetura. Ou era uma de engenharia? De engenharia. E a Temag Engenharia, na época, só era consorciada com as grandes, Correia, Camargo Correia, né? Fez os projetos da Itaipu, eu via os projetos da Itaipu, do metrô de São Paulo. Então, era uma nata, me sentia muito privilegiado nessa empresa. Ela era uma multinacional. O doutor, todos eles chamavam de doutor, né? Doutor Milton Vargas, doutor Telêmaco, doutor Henrique Herveg. Doutor Milton Vargas era professor da USP durante muitos anos, conselheiro em várias das instituições da área de engenharia. Então, mas eu vivi no meio disso. Quando eu saí da Temag, eu trabalhava na superintendência da hidrelétrica de Tucuruí. Olha. Né? Desenvolvi, passava junto, via os projetos, tudo, conhecia todos os engenheiros que iam para campo, né? Eu brincava, falava, ninguém vai me levar, eu vou também para Tucuruí conhecer, né? Então, foi uma escola, né? Eu trabalhei, então, por ser área de engenharia, e me deu uma base institucional muito boa. Eu agradeço muito, não poderia deixar de relatar. Legal. E tenho contato com muitos deles, depois de décadas que eu saí, ainda tenho contato. Era uma grande família. Que legal. E, então, nesses 3 anos que eu fiz a Carlos de Campos, depois eu fui para o superior, fazer licenciatura em artes plásticas, né, seguindo a área do desenho de comunicação, que eu frequentei no Cacá. E depois de formado, imediatamente, aí eu saí da engenharia, porque praticamente muitos dos profissionais que trabalhavam lá, mesmo na área administrativa, tinham um nível superior. Tá. E salarialmente era bom, né? E eles não seguiram as suas áreas. E eu falei, eu não quero ser mais um. Se eu estou estudando a área da licenciatura em artes, é para essa área que eu vou. Aí eu pedi a conta sair e demorei um pouquinho até conseguir inserir na área educacional, mas eu escolhi ser professor principalmente a partir dos estágios. Eu sempre fazia horas a mais do meu estágio para entender se era o que eu queria, e o meu foco foi entender que, como eu estagiei também na área do desenho de comunicação, com a área de estamparia, criação, eu via que não tinha não se dava muito espaço para criação, era muita cópia. Uhum. E eu não conformo, não acho essa relação. A cópia é um processo, não é o produto em si. Sim. Então, dessa maneira, eu acabei optando em ser professor para poder melhor ajudar as pessoas a terem liberdade de criação. Olha. Esse foi meu foco. Porque eu falei assim, aquilo que eu vivenciei, de tentar inserir-me na área de trabalho, e chegar lá, ter que fazer cópia, e você não ter a oportunidade de criar, não é esse o meu mundo, não é isso que eu acredito. Falei, então, sendo professor, eu acho que eu vou poder estimular muito mais a criação do que estimular as pessoas aqui ser reprodutivista, né? Então, isso então foi minha meta, foi aquilo que eu tirei como referência. E aí, com isso, eu entrei na área educacional pela ETEC, hoje ETEC, né? A Aprígio Gonzaga, não também minhas origens, minha origem é Aprígio Gonzaga,
trabalhei 2 anos como professor de artes industriais. Ao bem da verdade, está aqui um dinossauro, porque eu sou um dos últimos remanescentes das artes industriais, porque a Aprígio Gonzaga é uma extensão, junto com Martin Luther King, melhor o pessoal do Centro de Memória da GV, para poder distribuir essa sequência. E essa área de artes industriais vinha da época ainda do professor Aprígio Gonzaga mesmo, quando diretor da GV, né? Do tal do estudo do SLOD, né? Que é uma experimentação junto aos alunos para saber se eles têm aptidão, né? Então, quase seria um curso vocacional. E eu dava aula para os pequenos de 10, 11, 12 anos. Olha, bem novinhos. Sim, era para ver se eles tinham aptidão. Mas já no ensino, antes do ensino técnico ou um curso prévio ao ensino técnico? Um ensino prévio ao ensino técnico. Ah, que interessante. Era chamado de entrosagem. Olha. É um termo que a gente tem que pesquisar muito, eu tento achar, não encontro. No próprio Centro Paula Souza, se na procura, não tem, tá? Olha. E isso faz parte dos arquivos da Secretaria da Educação. Então, chamava-se entrosagem. Então, por isso eu dava essa aula de artes industriais. Os alunos tinham artes industriais, horticultura e eletricidade. Tá. Eram essas 3 aulas que eles tinham. E aí eles veriam se depois eles fariam técnicos nestas áreas. Então, o Aprígio tem essa história. E eu faço parte um pouco dessa história do Aprígio. Muito legal, muito legal. E quando eu saio do Aprígio Gonzaga, eu fiquei 6 meses fora da relação com o ensino técnico, e aí eu consigo voltar, eu sou desvinculado do Aprígio em fevereiro de 1990, e me revinculo ao ensino técnico em 21 de agosto de 1990, na Carlos de Campos. E aí eu acesso a Carlos de Campos a partir de uma desvinculação, né? O professor Gétero Miranda, ele se desvincula para dedicar-se a uma outra instituição de grande renome dentro de São Paulo, e eu entro para ser professor no lugar dele, um desafio gigantesco, porque substituir Gétero Miranda não é para qualquer um, e não foi fácil. E ele era professor de desenho de imóveis, né, porque ele é designer de imóveis. Na parte da teoria da decoração, por ter sido coordenador do curso de decoração por muitos anos, e também da parte de materiais, onde eu fiquei um pouquinho mais à vontade, do tridimensional, que era PPTM, né, Práticas Profissionais e Tecnologia dos Materiais. Certo. Então, eu entro por essas disciplinas em decoração e amplio na licença da professora Edna Santos, que também ela entrou em licença, para dar aula de TPC, que era Teoria e Prática da Comunicação, para onde é o meu vínculo no curso de desenho de comunicação. Mas depois acabei indo também para desenho geométrico. Eu acho que inicialmente em desenho de comunicação eu entro por TPC e desenho geométrico. Aí depois vai ampliando gradativamente. Então essa história, assim, a minha chegada, um pouquinho de mim, né, até tudo mais, minha chegada até Carlos de Campos em 1990. E aí começa mais agora, daí para frente, mais 30 anos de história. Mas pelo curso de decoração, na época, chamava, né? Que você... Sim, chamava, o design de interiores hoje chamava-se decoração. Isso. E às vezes as pessoas têm dúvida, falam, você entrou... Não, eu não entrei por desenho, eu tenho que deixar aqui para a história, eu não entrei por desenho de comunicação. Eu entrei, professora Maria Ângela Silva me chama, ela era coordenadora de desenho de comunicação, porém, ela ajudava na organização. Quem era professora na época, a coordenadora era a professora Lucimeire Gonzaga, Meire, que também foi nossa diretora aqui anterior, e nessa, a escola tem muitas mudanças, né, professor que sai, entra e tudo mais.
Então, a gente conseguiu aí equilibrar a minha chegada, eu consegui suprir X aulas, não me recordo, entre esses 2 cursos. Né? Legal. Então, Aí, a partir daí, veio toda a história de Carlos de Campos, que você já tinha sido aluno, retorna em 1990, e aí como professor, toda uma história aí, né? Quando eu chego, eu ainda me deparei com aquela grande montanha de livros, móveis, no meio do pátio, que virou a grande fogueira, que queimou parte da nossa história, e a gente tem que dizer a quem, não é caça às bruxas. Quando eu entrei, era o professor Luiz Hipólito, que era o diretor, que acabou com um pouco do nosso acervo, com essas limpezas e organizações da escola. E a partir do movimento da escola, para requerer dele satisfações do porquê que ele tinha feito isso, ele pede para sair, né? E a partir desse momento, principalmente a professora Sueli Tereza, do qual a gente tem, né, uma colmeia gigantesca, o mestrado que ela fez em cima da história da escola, nós fazemos uma carta como instituição de um centro de memória ou de uma sala de memória para guardar estes artefatos que estavam sobrevivendo. Eu mesmo guardei durante anos algumas coisas no meu armário. Olha. Com medo de quem é que estava entrando na direção de ser mais uma pessoa acéfala em dar fim nas coisas, né? Mas aí existe esse documento, né, no Centro de Memória, principalmente encabeçado pela professora Sueli Tereza, que ela era professora de História mesmo, né? Pela qual eu converso com ela até hoje. Muito bom. Todos os domingos, ela mora em Acanga, aqui no interior de São Paulo, e que em breve ela deve estar voltando para São Paulo e deseja continuar contribuindo na escola, mesmo já 20 anos após a sua aposentadoria. Ela muito bom. Contribuir, ela tem muita coisa ainda de história. Para contribuir, né, com a história. Então, a partir de 91, eu começo a interagir um pouco mais com a escola, com um pouco mais de aulas, né? E também dando aula em desenho de comunicação e decoração. E aí, por situações também, a professora Meire estava no pós-parto, tinha bebê, eu acabei assumindo a coordenação, com 1 ano, praticamente pouco, eu assumi a coordenação de decoração. Olha só. E no ano de 92, né, então eu fiz a coordenação do curso de decoração o ano inteirinho, de 92, e não prossegui em 93 na decoração, mas fui ser auxiliar de direção na virada, porque foi 92 para 93 que nós deixamos de ser Secretaria da Educação e passamos a ser Secretaria da Ciência e Tecnologia, que não era Centro Paula Souza. Tá. Tem que deixar bem claro que às vezes tem uma confusão histórica. Nós ficamos praticamente 1 ano sem ser Centro Paula Souza. A gente ficou tipo assim na incubadora. Aguardando. Isso, não só Carlos de Campos, mas outras escolas. Aí não foi opcional, né? Era uma ida sem volta mesmo. E foi o ano de 93. Aí quem entrou em 93 foi a professora Eliane Andreoli, que foi a diretora eleita por nós, mesmo não sendo na estrutura que é do Centro Paula Souza hoje. Nós fizemos uma carta de votação, na época foi o professor Jaime, que ajudou nessa organização, era professor arquiteto e professor de física, e nós protocolamos essa carta que nós referendávamos a professora Eliane Andreoli como nossa diretora, e que gostaríamos que os votos dos pares fossem assistidos para que melhor a gente entendesse a nossa representatividade. E foi feito. Só que a professora Eliane estava em férias no mês de janeiro de 93, e como eu estava ainda muito em atividade, eu fiquei suprindo esse papel da direção em janeiro de 93. Então, um pouco a minha história diz quem sou e as minhas investidas. E aí a professora Eliane assume mesmo no dia 1º de fevereiro de 93, e eu me tornei ali, eu sempre dizendo, olha, a eleita é a professora Eliane, mas tiveram muitas reuniões,
na COGESP e junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia no mês de janeiro, e nesse período eu, né, fui conhecendo já um pouquinho até dos pares de outras escolas. Começou a se inteirar em toda essa parte administrativa da escola, né, nesse período. Sim, pura casualidade, juro, deixo bem claro que eu nunca tive sonho. Meu sonho era estar na escola. Simples assim. Não é sonho de, eu quero ser diretor. Gente, não é também longe de menosprezar aos que tiveram sonho e mesmo também os meus quase 8 anos na direção que veio à frente. Mas não era sonho, eu sempre gostei de estar na escola. Sem problema nenhum, era estar na escola. Sim. E o que precisa para ajudar na escola? É limpar, juro, como muitos de professores existentes. Quantas vezes a gente limpou a escola por falta de funcionário, organização da escola, período de enchente, pegar rodo, vamos lá, vamos enxugar, o aluno vai chegar, vamos ver que melhor condições nós sempre poderíamos dar aos alunos. Esse sempre foi o foco. Sim. Não era relação de status e condição sine qua non. Não. Eu posso dizer que muitos de nós, professores, na Carlos de Campos, Cacá, sempre tivemos essa linha, né? Não essa coisa do sonho de estar ali, né? E continuar contribuindo. Aí eu digo, pelo menos eu, sendo ex-aluno, dá um retorno. Olha, essa aqui é a minha contribuição, porque parte daquilo que sou é aquilo que eu recebi da escola. Então, aí é esse retorno, é o grande feedback. Então, em 93, eu fiquei só 6 meses junto com a professora Eliane Andreoli e fui para a sala de aula. Voltei da sala de aula, fui ajudar na coordenação junto com a professora Maria Ângela Silva. Aí, daí para frente, ficando mais em aulas. Sempre desenho de comunicação, decoração. Sempre equilibrando, que foram os 2 cursos pelo qual eu entrei. Aí, com a saída da professora Eliane Andreoli em 95, pós-parto, ela ficou em licença, o professor Orlando Campos ficou 6 meses na direção. Aí, em 96, eu estava também como professor, mas não em nenhuma coordenação. Eu já dava aula na prefeitura, em concomitância ao Cacá. Eu já dava aula desde 93 na prefeitura, eu era professor efetivo, concursado, e então eu me dividia as cargas horárias. Aí, em 97, a professora Maria Margarete Campos, ex-aluna de decoração, foi eleita, né, a partir de 96, aí ela me chamou para a coordenação. Aí eu peguei dupla coordenação, fiquei na coordenação de decoração e de desenho de comunicação. Olha. A partir de 97. A professora Maria Ângela não queria mais a coordenação, ela estava prestes a aposentar-se, e a professora Meire foi ter o seu segundo bebê. E aí, nisso, eu acabei ficando com as 2 coordenações nos anos de 97 e 98. Acho que foram 2 anos seguidos. Agora tem que lembrar bem, mas aí eu continuei em desenho de comunicação, aí a professora Meire retorna para a coordenação, e eu fiquei somente com uma das coordenações. Mas o que é interessante, que em 97, nós já estávamos há alguns anos no Centro Paula Souza, né, que a partir de 94, que a gente está no Centro Paula Souza, 96, que nós estamos concursados, né, e 97, que nós começamos a seguir as linhas régias do Centro Paula Souza. E um dos primeiros cursos a receber um grande choque foi 95, com desenho de comunicação, com redução de cursos por causa de evasão, e em 97, o Centro Paula Souza estabelece que o curso de decoração não tinha, entre procura e formação, uma condição de manter o curso. Então, era a ideia de não abrir mais o curso de decoração. E nós tivemos que, e isso era a minha coordenação, nós tivemos que ver por onde ver as estratégias. Então, foi, como diz, a ameaça e a fraqueza daquele momento criou a grande força e oportunidade. Foi por onde nós pedimos ao Centro Paula Souza que liberasse, então, o chamado QP, Qualificação Profissional.
Qualificação profissional 4, se eu não me engano. E que era o que hoje nós conhecemos como modular, que era um curso de 1 ano e meio. Aí, em 97, começou a primeira turma e foi possibilitado, então, trabalharmos com um curso de 1 ano e meio. Só que no final de 97 para 98, a nova legislação vai tornar os cursos de 1 ano e meio, que são os modulares. Antes de 4 ou 3 anos, né? Antes dos cursos de 4 anos ou 3. Então, o curso de decoração, em 1997, foi o primeiro curso de QP, de 1 ano e meio. Vamos dar os louros a quem pertence e merece. Olha só. Ele entra como QP e se torna modular. Mas quando vira modular, aí todos os cursos técnicos viram. Mas quem teve a primeira experiência de adaptação curricular, transformação em curso de 1 ano e meio, foi o curso de decoração em 97. Né? E os outros todos foram juntos. Adequando. Aí, então, no ano de 90, além disso, então, a gente teve 97, 98, 99, 2000. O Centro Paula Souza, nessa situação, possibilitou então, a abertura do curso de 1 ano e meio. Nós complementamos um curso de 4 e ainda abrimos um curso de 3 anos. Nós mostramos que a gente era capaz. Podia mesmo, sim. Que era uma situação sazonal, aquela análise. Sabemos que nós, em muitos momentos, é o qual e quanti, né? Então, é uma análise muito quantitativa, e a gente buscou mostrar a análise qualitativa do que a gente formava. Certo. E o centro falou, ok, então no momento que, muitas vezes, fala-se do Centro Paula Souza, mas o Centro Paula Souza sempre deu nos ouvidos. Na época, era a professora Laura Laganá, ela era chefe de gabinete, e ela que, né, fazia o front, né, vou chamar assim, né, o chefe de gabinete sempre faz o front para o superintendente. Sim. Marcos Monteiro era o superintendente da época, então, desde antes, eu sempre tive contato com a professora Laura, sempre muito parceira, minha admiração plena pelo trabalho dela, sempre. Né? Então, isso deixo sempre claro. Mesmo da época que eu era um coordenador, mas tinha acesso à professora Laura, professora Almério, professora Laura, supervisora, com o professor Sebastião, que eram os nossos supervisores de referência. Então, sempre tivemos acesso, né, para também deixar claro a relação que a gente sempre buscou com o Centro Paula Souza. A partir de 2000, vamos seguir nessa linha, é isso mesmo? Vamos nessa. É bom que fica bem detalhado, né? Até para a gente saber, né? Nessa linha de acontecimentos da nossa escola, né? Pode seguir, Nilton. Ok. Então, em 98, quando houve essa modificação, a professora Maria Margarete Campos sai, porque ela vai assumir um cargo na prefeitura, e chega uma indicação do Centro Paula Souza, da professora Maria Lúcia Carvalho. E ela vem pelo Centro Paula Souza, nós não a conhecíamos, mas ela tinha feito o processo de qualificação, então, e tínhamos ficado órfãos, né, com a professora Maria Margarete. Ela sai em abril de 1998, e a partir de maio, a professora Maria Lúcia Carvalho assume. E eu era coordenadora, então a gente foi dando todos os amparos para poder dar continuidade nos processos, e todo um momento de modificação do CNCT, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, as novas legislações. Então, todos os coordenadores eram fronte para poder colocar a escola na organização anterior do curso de 3 e 4 anos para somente cursos modulares de 1 ano e meio e a transformação do ensino médio regular, sem a dualidade com o ensino técnico. Okay. Isso eu dei o apoio nessa nova gestão de 98 a 2000. Durante 2 anos, tive o prazer de trabalhar com a professora Vilma como coordenadora, a professora Eliana Roda, que também trabalhou junto com o Centro de Memória, professora Márcia Pinto, com ensino médio também, enfim, vários coordenadores, professora Meire, e que éramos a equipe gestora naquele momento. E em 2000, eu fui convidado para compor, no gabinete da Secretaria Municipal de Educação,
como especialista em ensino profissional. Aí eu fui para a Secretaria Municipal, na gestão da prefeita Marta, e lá eu trabalhei durante 2 anos respondendo pelo ensino profissionalizante de 6 escolas de São Paulo. De todas as escolas, a mais conhecida é a Derville Alegretti, né? Então, trabalhava direto para entender a formação do técnico, dos normalistas, ou antigo magistério, depois em outras escolas, contabilidade, administração, órteses. Então, foi muito enriquecedor, porque eu tinha já minha experiência como ensino técnico, né, em São Paulo Souza e Carlos de Campos, e fui para lá responder por essas legislações do âmbito federal, estadual e municipal, porque eram criadas especificamente para essas escolas. Lá trabalhei com a professora Marisa D'Arezzo, que era diretora técnica, eu trabalhei no DOT 1, Diretoria de Orientação Técnica. Era DOT EJA, que era Educação de Jovens e Adultos, e o ensino técnico no município era caracterizado EJA, né? E também porque era o setor que trabalhava com o MOVA, que era o Movimento de Alfabetização de Adultos. Certo. E que era a linha de Paulo Freire, né? Onde eu pude melhor me integrar, já conhecia a linha freiriana, e era um setor que a gente trabalhava para a implantação na cidade de São Paulo do MOVA, na gestão da Marta Suplicy. Então, tudo isso foi constituindo, estar trabalhando na Carlos de Campos, estar no município, e também acabou dando uma dualidade. Nessa época, eu, junto com a professora Sueli Garcia, dava aula na FPA, Faculdade Paulista de Artes, e aí eu fiquei, junto com a minha professora Meire Gonzaga, nós ficamos dando aula no curso superior de design. E aí, nisso, foi um outro aprendizado, né? Então, eu tinha uma concomitância entre Centro Paula Souza, município, gabinete e o ensino particular. Então, foi uma intensidade de aprendizado. Imagino. Por quanto tempo você ficou nas 3, Newton? Uns 4 anos. Nossa, pesado, hein? Foi, pesado. É o pesado do Brás. É o pesado do Brás. E aí, quando houve o concurso para a direção da Carlos de Campos, em 2004, eu me candidatei. Não somente eu, mas eu, professora Meire, professor Moacir, professora Vilma. Então, tinham vários professores, professor Pedro, acredito também. A maioria que está lá ainda, todos estão lá. Porque, no momento, gente, vamos tentar? Vamos. Mas para ver, a gente vamos ver o que dá. Não, para poder deixar uma clareza, porque quando passamos o processo e foi para a eleição, aí nós temos que deixar claro, e aí? Era voto de aluno, voto de professor, mas vamos contar para a história, porque senão ninguém conta. Os nossos votos foram quase votos contados. Então, assim, a professora Vilma falou, olha, eu não posso assumir porque eu tenho os cuidados com meu filho. A professora Meire estava com ainda menina pequena. O professor Moacir tinha outras atividades com escola e tal. Aí olharam, Nilton, e você? Eu tenho aqui e tenho a prefeitura. E aí, você não encara? A gente já passou no processo, tudo bem. Então, a gente vai construir para que, então, a maioria dos votos seja para você, de maneira... Então, era uma coisa que foi combinada. Foi meio que conversado ali. Conversado. E todos já parte da comunidade escolar ali do Cacá, não é? Todos já... Exato. Então, professores, então a gente ria, não tinha disputa entre nós, porque a Meire era candidata, o professor Moacir era candidato, não, a gente ria naquele momento em que, olha, agora tal que vai falar com o aluno, fulano está saindo, e aí, como foi para você? Nossa, foi, vai lá para você, e a gente ria, na hora do intervalo conversava. Então, foi um momento muito gostoso, não houve essa relação competitiva, né? Era uma questão de troca. Newton, você entra, porque esse momento você vai suprir o que a gente precisa. Legal.
2004 era o ano. 2004. 2004 era o ano. Aí fui eleito e assumi a direção a partir do dia 15 de julho de 2004, a primeira gestão, e ali a gente inicia todo um processo, né, de reconhecimento da escola de uma forma diferente, deixando claro, a gente supre elementos administrativos, mas eu não vim da administração, né? A gente torna-se um administrador escolar pela necessidade, pelas condições. É uma outra visão, né? É outra visão. É professor ainda, mas é uma outra visão. E eu vou parafrasear a professora Laura Laganá. Ela é superintendente e ela nunca deixou de falar. Eu sou professora. Eu hoje cumpro o papel de superintendência, mas eu sou professora. E esta relação, ela sempre levou, e era o que nós, professores, diretores, falávamos. Eu estou diretor, eu sou professor. É isso aí. Então, isso fica muito claro, né, como postura. E nessa situação, que é para uma parcela gigante de diretores do Centro Paula Souza, então comecei a primeira gestão com várias experiências. A partir de 2005, o professor Almério, na verdade, ele desafia, falou, olha, tem um curso de órtese e próteses. E aí, Carlos de Campos tem saúde, vocês não querem assumir esse curso? Falei, não, vou pensar 2 vezes, é agora. Aí trouxe o coletivo, eram coordenadores, como a gente sempre teve reuniões, falou, olha, gente, tem uma oportunidade com o centro. Carlos de Campos não cresce com cursos há anos. O último curso que entrou foi Edificações em 1985. Nós estamos em 2005. Se passaram 20 anos e a gente nunca conseguiu trazer um curso para a escola. Então, é uma oportunidade da escola crescer. Então, e aí, lógico, todo mundo com um pouco de receio, porque vai tirar espaço de alguém? Não, gente, não vai trazer. Então, era um curso, era uma experiência pedagógica, e o curso funcionava literalmente, praticamente no sábado. E alguns dias, no finalzinho da tarde para a noite, acho que porque tinha aluno do Rio de Janeiro, de Minas, do Paraná. Nossa, super procurado. Sim, porque era o único curso de órtese e próteses ortopédicas do Brasil. Nossa. Então, é público, que é essa a questão, né? Aí, tá. Então, a gente tem que... E mesmo quem oferecia, que era no Rio de Janeiro, não tinha a mesma estrutura que a gente tinha como escola de saúde. Aí esse curso prevaleceu de 2005 até 2010, quando formou a última turma. Mas ela não era uma turma de 1 ano e meio regularzinha, ela tinha uma variável até 2 anos, né? Porque tinha umas exigências de laboratório, de aulas teóricas, e eram muito alunos que já trabalhavam na área. Tá. Para se aperfeiçoar, era mais na linha de aperfeiçoamento. Isso, e ter uma titulação, né? Então, muitos que formaram-se conosco, eles têm um direito profissional para uma formação técnica, desse foi esse período. Então, foi a primeira, vou chamar de ousadia, de trazer um curso diferente para a escola. Legal. E saber que cabia. Grande medo, eu digo a partir, né, e assim digo, depois fala assim, vai trazendo, vai ampliando turma. Gente, cabe. Então, é uma questão de logística. Aí eu falo, né? Administração com logística. Faz tudo, tem totalmente uma coisa a ver com outra. E aí, a partir de 2008, encerra-se a primeira gestão, eu fui reeleito. Nesse momento, a gente precisava compor lista tríplice. A professora Meire, novamente, entra nessa lista tríplice. A professora Vilma, que eu acredito que já não estava como lista tríplice. Tinham outros candidatos. A gente já não teve tanta suavidade como da primeira vez, o frescor, eu vou chamar, mas fomos a mesma linha. Você continua? Eu continuo, para mim tudo bem. Já agora entendi mais ou menos como a coisa funciona, vamos para frente, para mim tá bom. Só que aí, assim, já tinha um histórico, eu já tinha um arcabouço, não era como de 2004. Já tinha entendido como funcionava ali, né, o processo. Exatamente. E aí, eu digo, você começa a assumir um caráter mais administrador.
Você é cobrado por esse aspecto. E aí, em 2008, né, quando eu assumo, a gente tem somente o órtese e prótese como um curso diferente, mas aí vem as novas legislações do Centro Paula Souza, do governo federal, e mudanças, separações, agrega, agora o ensino técnico e médio pode funcionar novamente junto, que vai vir o nascimento do ETIM, né? E as possibilidades do projeto das extensões. Então, ali foi um marco das mudanças da política educacional no estado de São Paulo e principalmente para o Brasil. Brasil, na relação da legislação a partir do Ministério, e no estado de São Paulo, das extensões, abertura de novos espaços de formação profissional, sem precisar investimentos em novas construções. Essa foi a grande referência. E a professora Laura, né, nossa capo, né, nossa referência de educação, e com isso, ela falou, vamos para frente. E aí nós começamos a fazer a implantação das extensões. Nós tivemos a primeira extensão, que foi a escola Dom João Maria Ogno, na Penha, com curso de turismo receptivo, que nós estamos com ele praticamente aí até hoje, né? Mas também, né, paralelo, a implantação da Presidente Roosevelt, que é na Liberdade, com a área da administração. E aí entrou marketing e administração, mas nós também ousamos com o curso de informática para a internet. Mas ele durou somente poucas turmas e mantivemos somente administração e marketing. Então, isso foram os meados entre 2008 e 2009, né, para poder entender. A outra ousadia paralela foi trazer como curso regular da escola a modelagem do vestuário, que deixemos aqui claro, né, com o protagonismo, né, da professora Cláudia Stefanelli, pelo Cacá, e o professor Wagner pela Rocha Mendes. Então, e aí fizemos uma reunião no centro, fizemos a escrita para a implantação da modelagem do vestuário, e por também protagonismo na Carlos de Campos, da professora Hebe Varejão com a professora Maria Célia, para estruturarmos o curso de cozinha, o técnico em cozinha. E esses dois cursos que iniciamos o laboratório de currículo interno, foi dentro da Carlos de Campos, os dois laboratórios, não foi pelo centro imediatamente. Depois, quando para ter uma outorga, né, a finalização desses cursos, aí expandiu-se. Falou, ok, então outras escolas também têm interesse. Também deixemos aqui claro para a história que os cursos de modelagem de vestuário e o curso de cozinha nascem pela iniciativa da Carlos de Campos e o Centro Paula Souza, uma vez entendendo e reconhecendo o valor que esse curso teria em outras unidades, expandiu para outros. Então, eles começaram juntos, mas foi Carlos de Campos que deu o pontapé inicial. Que ano que era, Newton? Desculpa te interromper. 2009. 2009. E são cursos que são super pertinentes também com a história da escola, né? Que tem muito a ver com o que já se fazia desde o início, né, na escola, não? O curso de cozinha, ele sai de um debate quando nós olhamos os 30 primeiros anos da escola, que antes de falar-se de nutrição, era uma escola de artes culinárias. Então, isso abriu o caminho e falou, olha, a parte de cozinha, gastronomia, ela já esteve presente como prática, né, da escola. Então, isso tem a ver com nossa raiz. Então, a ideia de trazer os cursos para a escola era entender as nossas raízes. E o curso de modelagem e vestuário não precisava nem dizer, porque a escola nasce como escola de corte, costura e modelagem. E artes culinárias, esses são os cursos que aparecem. Artes culinárias e economia doméstica, mas ficou com foco em artes culinárias. Então, isso foi um resgate à nossa história, né? Muito então, legal. Uma legal iniciativa, sim. Então, em 2009 para 10,
a gente tem o estabelecimento dos cursos, laboratório de currículo junto com laboratório de equipamentos e levantamentos, e implanta seus cursos. 2011, né, a gente chegou no nosso centenário, mas até também parafraseando a professora Laura, ela falou a crise das centenárias, porque então a gente teve uma crise institucional, vamos colocar dessa forma, né, e que com isso a minha gestão iria até julho de 2012, né, e com essa crise interna de cultura institucional e tudo mais, eu fui com a minha gestão somente até dia 16 de dezembro de 2011. Então, eu saí 6 meses antes. E aí eu sempre deixei claro, gente, não tenho apego, eu estou aqui para colaborar. Se a direção, por algum motivo, não vai mais ao encontro, eu não fui eleito? Ok, então se não está ao encontro, eu volto às minhas aulas, porque eu sou professor, eu não vim ser diretor, eu sou professor e amo dar aulas, né? Adoro a minha prática. E aí, nessa sequência, na minha saída em 16 de dezembro de 2011, aí entra a professora Denise Carrega, que era coordenadora do ensino médio, e a professora Laura fez a entrevista com ela, falou, olha, até a próxima eleição, se segura, e foi o que aconteceu, né? Então, um pouquinho assim, né? Porque... Não, ótimo, foi ótimo. Para poder entender um percurso, né? Sim. Com alguns elementos um pouco mais pontuais, outros, né, nem tanto, mas a gente faz, mas é importante, né? Então, isso é um pouco, eu falo um pouco da minha história na Carlos de Campos, e eu falo que é uma história de muito mais prazeres, muito mais de momentos bons do que momentos não tão bons. Jamais alguns momentos não tão bons superarão o que eu vivi, ou vivo, que ainda é uma história ainda viva, não, Newton? Quero fazer mais ainda. Claro. Eu vou te fazer umas perguntas, mas, assim, claro, você já contou uma cronologia, mas aí só para você ressaltar alguns pontos. Ok, por favor. A primeira seria dentro dessa sua história, qual foi o seu maior desafio enquanto diretor, dentro de todo esse universo, né, de situações que você teve, o que foi mais desafiante para você? As relações interpessoais junto aos professores, eu acho que é um desafio sem fim. A relação com o aluno, sem problemas. Gente, o aluno, ele quer o espaço para trabalhar, ele quer fazer festa, ele quer evento, ele quer a escola produtiva. Esse é muito o aluno da Carlos de Campos. Ele reconhece o valor que a escola dá para aquilo que é fornecido. O grande desafio que eu coloquei como professores, aí às vezes para alguém entender essa relação, é assim, o professor também tem os seus sonhos e tem uma relação dele para com o todo. Certo. Então, você tem um curso, enquanto o diretor precisa preservar a integridade, a escola são todos os cursos. A escola não é um curso. Sim. Então, a escola tem vários laboratórios de prática. Então, não é o laboratório do curso tal. Então, um curso falava assim, mas o laboratório do curso, o laboratório é da escola, pelo qual o curso faz as práticas. Certo. Então, você vai zelar pelos laboratórios. Então, o papel do diretor é zelar pelo todo. Mas existe esse zelo do curso pela parte. Aí entrava, às vezes, em algumas crises. Imagino. Alguns conflitos com professores e com coordenação. Coordenador também, né? Mas, assim, e uma coisa muito clara a todos coordenadores, eu nunca tive pessoal. Minha relação é profissional, né? Então, a gente podia ter discordância, né? Do debate. Mas faz parte, é o crescimento. Eu tenho um olhar e nunca, assim, hegemônico, meu olhar, autocrático,
Lógico que existe um momento que você tem que falar, existe uma autoridade, mas não o autoritário do processo. Mas ainda dentro, acho que, da nossa história social, dentro da nossa história política, muitas vezes, quando você, dentro do processo democrático e participativo, você usa da autoridade, visto muitas vezes como autoritário. E não tinha, porque uma coisa é eu argumentar para sustentar a minha ideia. A outra coisa é o outro não gostar do debate, não sustentar a fundamentação, aceitar a ideia porque não tem contra-argumentação, e aí dizer, ele que mandou fazer, ele disse, porque ele... Enterra ali, né? Sim. E eu nunca fugi do debate. Quem me conhece sabe muito bem. Adoro, aliás. Adoro o debate. Porque filosofar é filosofia. É você argumentar, é trabalhar a retórica, a oratória. Então, isso eu adoro. Só que isso, às vezes, para alguns incomoda. Né? Com certeza. E são várias personalidades juntas, né? Eu acho que realmente, imagino que seja um grande desafio. Sim, e mesmo que com todas com a crise institucional que a gente viveu e com as situações, ok, foi tua postura, foi teu posicionamento, tá bom. Mas vamos continuar trabalhando, você é parceiro, você é colega de trabalho, vamos, porque você... Separar o profissional, né, do lado pessoal mesmo, né? E aí ninguém pode, isso eu digo, dizer, porque eu não tenho, de várias rusgas que possam ter acontecido, eu nunca levei para o lado pessoal, porque são diferentes profissionais, formações, né? Então, para mim, muito tranquilo. Então, destaco que o maior desafio são essas relações interpessoais e que cruzam com as competências profissionais, e dizer aqui um vai executar, o que o outro executa, e o papel de centralizador, não centralizar, eu domino, eu preciso centralizar as ações para entender a escola como grande guarda-chuva. Era essa a visão, né? Mas um pouco difícil para alguns grupos. Eu imagino que realmente essa parte da gestão de várias personalidades e de várias vontades realmente não seja fácil aí na vida de um diretor, né? Imagina Carlos de Campos, exatas. Que é uma escola grande, né? Uma escola técnica grande, com diversos cursos, muitas pessoas, biológicas, arte, é complexo. Não é complicado, é complexa. Tem que ter um jogo de cintura ali mesmo, né? Sim, jogo de cintura. Ainda bem que eu vim da dança, então eu tinha um jogo de cintura um pouco... Ô, Newton, e assim, o que você, dentro de tudo isso, o que você pontuaria como a maior ou as maiores contribuições ou projetos que deixaram sua marca na escola? Que você fala assim, olha, isso é a cara do Newton que ficou marcado e até hoje, quando fala, olha, a gestão do Newton é por causa desse feito, você já citou algumas coisas aqui, né? Mas só para o que você considera, como você, assim, né? Eu não sei, eu digo assim, eu fiquei muito feliz quando eu consegui a reforma da escola. Legal. Porque eu acompanhei a reforma de quando eu cheguei à escola, eu acompanhei a reforma de 1992 com a professora Thelma Passarelli. Uhum. E foi uma reforma que a escola virou um canteiro de obras que tinha peão, né, os nossos trabalhadores, né, do canteiro de obra, dormindo, porque eles eram uma empresa do interior. Então, tinha dia que a gente estava trabalhando, era férias, a gente até tomava café da garrafa do peão, porque não dava tempo de fazer. Então, assim, eu estava de férias, sempre, né? Eu estava de férias, e eu estava na escola. Sempre gostei de contribuir, não por estar somente, mesmo se fossem outros horários. Depois eu acompanhei a reforma do ano de 2001, com a professora Maria Lúcia. Aí foi uma outra maneira, né, de entendimento da escola, que já teve uma pegada com o restauro, né? Então, isso eu tentei colaborar da melhor forma possível. Mas eu vejo que eu tenho uma situação... E a chegada, quando foi em 2009, do pedido, né, porque é quase que padrão que as escolas elas não possam passar de 10 anos sem manutenção, mas não é aquela manutenção daquela verba básica. Tem coisa que é do estrutural.
Certo. Não Sim. tem como. E você precisa. E a nossa escola, por ser uma escola que tem um prédio patrimônio, é diferente. Até se adequar a legislações mesmo, né? Exatamente. Você tem o Código de Obras, você tem várias situações que vão mudando. Acessibilidade. Exato. Então, aí tem que deixar aqui claro, né? A última obra que nós tivemos, eu quase tenho que dizer foi feita a duas mãos, porque eu não sei se isso já era reflexo dessa crise institucional, talvez eu não estivesse vendo, mas eu passava, olha, gente, vamos escrever o projeto, isso aqui não é coisa que você faz em tempo regular, né? Então, eram coisas que eu tinha que fazer planta baixa para mostrar aqui é a planta original, aqui é a planta de reforma. Eu não sou arquiteto. Está no meio de vários, mas, né? Eu frequentei 5 anos uma empresa de engenharia, mas eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro. E aí eu tinha que fazer, eu falo que eu montei plantas em Pestap. Não sei se você sabe o que é Pestap. Não conheço. Copiar e colar. Então, para eu ter uma planta do tamanho A1, eu tinha que tirar cópia na copiadora da escola e montar uma planta grande, porque eu falo para vocês, eu não sei escala, até hoje, a meio inconformada, escala. Mas eu tinha que desenhar, transformar algumas medidas para mostrar o projeto, a parte de criação. Sim. Porque eu tinha que vender a proposta. Então, essa de vender a proposta, tinha o setor, que é o IE, Unidade de Infraestrutura, no centro, e eu chegava com aquelas coisas tudo colada. Aí eu lembro que só assim, pô, mas vocês têm um posto de edificações. Eu tenho, mas eu não tenho colaborador. Desculpa. Né? Eu tenho arquitetos, mas muitas vezes eu pedi alguma orientação, alguma proposta, quando não era nem a infraestrutura, era a elaboração, que a gente tem o laboratório de equipamentos do Centro Paula Souza, na época era a Andréa Marquezine, que eu acredito que ainda seja ela que esteja nesse departamento, conversava muito com ela, falava, olha, o padrão do laboratório é esse, ok, me dá aqui, eu vou pegar a medida, vou ver como ela escola. E eu ficava fazendo essas partes. Então, eu gostaria... Teve uma hora ali também, né, de você pegar pegar as plantas e colocar a mão na massa mesmo, né, para tentar... Então, eu gostaria muito que algum colega me falasse, não é verdade o que o Neto está falando. Eu gostaria. Ah, imagina, Newton. Mas sabe por que eu falo gostaria? Porque às vezes pode parecer muita pedância da minha parte. E fala, pô, você não é que como que você fez o projeto? Então, eu fui pegando, as sextas-feiras, toda sexta-feira, durante o pré-projeto, eu subia para o Centro Paula Souza às 4h30 da tarde. Imagina o terror do departamento de arquitetura vendo eu chegar. Porque eu só saía de lá 8h30 da noite, 9. Olha. Para poder dizer para eles, falou, olha, é isso, tá vendo? Você fez esse rascunho, então aqui é esse setor, aqui é isso, aqui. E as junções, né? Da gente adequar os laboratórios, o que era a nova regra de laboratório de equipamento com a reforma nova da escola. Adequar um projeto de restauro com aquilo que era o projeto da escola. E assim por diante. Né? E então foi bem intenso. E aí foi muito, eu falo, não é engraçado, mas até nessa história, por isso que eu acho que uma coisa marcante foi nessa reforma, porque eu falo da reforma ainda na minha cabeça, eu tenho muita coisa ainda dessa reforma. Algumas coisas foram modificadas, elas não são tal qual foram projetadas. O projeto arquitetônico da reforma depois foi modificado na gestão posterior, mas, enfim, a gente responde até onde a gente estava, né? E eles haviam eliminado a escada da parte superior, a escada de ferro, né, que a gente tem lá, né? E com a justificativa de que a laje não sustentaria ser estourada, porque era uma laje de colmeia. Ah, sei, tá. E aí eu pedi para o arquiteto, eu fiz, mas estava tudo certo. Aí quando veio para eu avalizar, eu falei, não, mas está faltando a escada. Ah, o arquiteto tirou. Oi. Aí eu muito brando,
Eu não consigo, eu falo, eu não tenho muita paciência para conversar por telefone. O olhar, olho no olho, eu consigo me abrandar, ficar mais calmo. E por telefone eu não fico. E eu disse a ele, e eu só disse assim, quem é o cliente? E eu falei, você é arquiteto e você sabe a importância do briefing. Do cliente, claro. Falei, quem é o cliente? De quem é a necessidade? Não, porque tal. E eu, como muito xereta, falo isso porque tudo isso que eu vivo é por causa da minha xeretice. E ele quis fazer uma justificativa para não fazer. Eu falei, então eu vou saber por onde. E aí, onde eu fui pesquisar código de obras, código do... Sempre esqueço o nome do bombeiro. ABCB? AVCB, não é isso? É alvará, né? Aí tem as instruções técnicas deles lá. E aí eu fui ver pelo quantitativo. Não era a ideia original. Era só para a gente ter uma melhor circulação na escola. Interligar lá os pavimentos. Isso. Né? Aí eu me fundamentei no AVCB porque ele falou que não precisava. A quantidade de pessoas frequentando o andar para um escoamento de emergência. Aí eu fundamentei e falei para ele, eu continuo querendo a escada e esse acesso. Se eu conseguir fundamentar, aí realmente foi meio tipo assim, eu vou te derrubar. Vai até o fim. Eu vou até o meu argumento ser vencido. E eu estou dizendo, você não fez vistoria para você dizer que é a laje tal. Você não fez o cálculo. Se eu conseguir averiguar que isso é fato, eu vou pedir tua cabeça na bandeja. Aí, quando foi isso, foi numa discussão feia numa sexta-noite, sexta-tarde, porque eu não tinha subido, e aí me falaram por telefone que ele tinha cortado. Aí, na segunda de manhã, eu não sei se ele passou o final de semana estudando, segunda de manhã ele falou, professor, tudo bem, fiz? Já esperava. Aí ele falou, o senhor pode receber uma visita? Eu gostaria de fazer uma vistoria amanhã. Aí, eu falei, quando? Agora? Pode vir. Ele falou, não, amanhã. Eu falei, pode vir. Aí eu já avisei, peguei o seu José, o Cido, o Nelson, pode destelhar, que eu quero que ele chegue, bota escada interna, faz tudo para ele não ter problema da vistoria. A hora que ele chegar, é para estar tudo pronto. E ele foi, fez a vistoria, viu que não tinha problema com a laje e liberou a escada. Então, o que eu penso... Olha só, que beleza. Um grande desafio, não? Sim, porque o seu ganho que trouxe para a escola. Mas sabe uma coisa, eu não vejo... Aqui eu entendi. É a marca do Newton, né? Assim, tal, né? Mas se tem curso, trazer o curso de modelagem, trazer o curso de cozinha... Também, são outros feitos, né? Sim. Mas então, o que eu penso é assim, eu acredito. E naquilo que eu acredito, eu vou até o último suspiro. Né? Tipo, heróis da resistência. E realmente essa escada foi muito bom, né, para a escola ali no quesito de acessos, né? Então, sim. A gente, como professor, está lá no terceiro andar, vai no... Aliás, no segundo, né? Vai até aquele prédio novo de uma forma muito mais rápida ali, né? Sim, e outra, né? E também, mas foi para atender essa relação da segurança, porque não tem, só com a escada de mármore, não dá vazão. Não dá vazão. E agora a gente tem a CIPA, então a CIPA sabe, olha, as salas 10, 11 e 12 escoam por essa escada. As salas 7, 8 e 9 escoam pela outra. Então, você tem que pensar esse aspecto, né, de como você faz os escoamentos numa possibilidade de incêndio, sendo que o prédio, o patrimônio, ele tem todo o telhado, ele tem situações muito mais inflamáveis do que o outro prédio. Mais novo, né? Então a gente tem que pensar nisso. Com certeza. Ô, Newton, e assim, agora já indo para o centro de memória. Agora. Vou querer saber como que foi possível manter o centro de memória, né? Na verdade, a sua atuação foi bem relevante, mas queria que você comentasse um pouquinho na sua gestão como foi possível atuar no centro de memória, né? Até a questão de formação, manutenção e toda a sua postura enquanto diretor frente ao centro de memórias também. Bem, aí também é um outro fato, né?
que, assim, a gente une as coincidências com intenções, né? E aí é onde você cria um fato histórico ou um fato que transforma a realidade. O Centro de Memória, então, quando eu assumo em 2004, o Centro de Memória ficava no prédio novo, que a gente chama, né? E ele tinha lá, desde o trabalho da professora Maria Lúcia Mendes, junto com a professora Eliana Roda, onde eles eram agregados o arquivo deslizante junto com a sala expositiva. E lá, tipo, aqui era uma relação, não me toque, não me rele. Nessa sala ninguém mexe. Uhum. Acho que depois do trauma que a escola passou também, né? Exato, tem isso. E aí, em 2004, junto também com a professora Carolina Marielle, que era professora lá na ETEC Carapicuíba, e haviam as ações dos encontros das senhoras, né, o chá da tarde. Então, é um valor, e para mim sempre foi um valor muito grande. Então, a gente sustentou lá em cima. Isso em 2004 para 2005. Mas, quando foi meados de 2007, a nossa zeladoria, que era o seu José, com a sua esposa, a família, eles saíram da escola. E aí vagou o espaço que era a casa deles, que, por história, era o espaço da puericultura, era o dispensário da puericultura. Uhum. Então, muito mais do que ser a casa deles e aquilo esvaziar-se, era um espaço histórico, que a gente vai falar de Pompeu do Amaral, que a gente vai falar dos laboratórios, tem muita história que viveu-se naquele espaço. Então, e aí ficou naquela, talvez agora um novo espaço para o laboratório da escola. Gente, vaga em cima, mas aqui a gente tem como eu sempre digo, a gente tem uma dívida histórica. Aqui é o espaço do dispensário. Tem um significado diferente, né? Tem um significado diferente. A gente tem uma porta externa para onde chegavam as pessoas. A subdivisão de 1931 é a mesma. Quando entrou a casa dele, eles não modificaram as paredes. Está lá, a porta é a mesma. Então, tudo está tal qual lá ao passado. E quase perdemos. Aliás, a bem da verdade, a gente perdeu, que trocou-se um piso, não era para ter tirado o piso, enfim, mas que em fotos a gente vê essa área de circulação, mas a gente conseguiu preservar a estrutura principal. Então, quando passamos para lá, a partir de 2008, foi isso, 7 para 8, e então preservou-se mais ainda, a gente conseguiu ampliar um pouquinho o espaço, o acesso, porque está no térreo, nós não tínhamos elevador naquela época, né? Então o elevador só veio também com muita luta, justificando no Condefat que a gente não estava interferindo na estrutura, era fora, fazer o elevador intercalado, quer dizer, outra coisa da reforma. A reforma é muito marcante para mim. Sim, sim. E aí, com o centro de memória no térreo, você tem outro acesso, né? E aí, quando chegou o elevador, tudo bem, é só um desnível, então você pega o nível 0, que é térreo Oriente, subiu para o térreo Monsenhor, né? E você chega, então a acessibilidade ficou bem mais fácil do que o outro que estava no segundo andar. Na parada do elevador hoje é a quinta parada, né? Então, era muito, muito distante. E não tendo elevador, ali ficou. Então, a preservação ali também, de direção para direção, às vezes acho que é um espaço morto, né? E não é. Então, tudo vai depender muito, aí eu digo aqui, a vida do centro de memória depende muito da direção. A direção ou o diretor que melhor vai trazer essa dinâmica do espaço. E até para os professores, né, saberem e divulgarem entre os alunos também, terem ações para divulgar entre os alunos, mostrar, né, para dar uma vida também para o espaço, né? Então, e a partir de que o centro de memória foi para o térreo, e aí houve uma concomitância
também logo depois começarem, eu falo depois da saída da direção, aí a pedido que eu fiz para a professora Meire, quando ela estava diretora, eu pedi para que o curso de turismo pudesse entender o espaço da memória como um espaço, como laboratório. Sim. E aí, com a Jornada do Patrimônio, que começou em 2015, aí o curso de turismo passa a apresentar a escola, centro de memória e o espaço da escola. Então, aquilo também as Jornadas do Patrimônio tornaram-se, né, referência para o aluno de turismo e abrir o espaço da escola para a comunidade. Muito legal a iniciativa, realmente. E um espaço muito significativo. Só uma dúvida. Gostaria que o senhor ressaltasse que lugar que era antes, que sala que, só para eu entender aqui também, que lugar que ele estava antes, né, de passar lá para o Centro de Memórias atual, para o laboratório. Atualmente, essa sala é o Laboratório F, de Macintosh, dos Macs, né? Ficava ali, perto ali dos laboratórios de informática, naquela salinha. Não, andar de cima ainda, do lado do laboratório de química. Tá. No prédio novo, né? No prédio novo, exatamente. No andar do anfiteatro. Tá. Agora ali junto ao acesso principal, fica. E onde era o laboratório de puericultura também, muito mais significativo, realmente. Sim. Então, a gente... Diga. Desculpa, pode concluir. Não, então, eu falo que, por mais que os elementos que lá estão, né, contem uma história, mas o espaço, se bobear só ele vazio, já conta a sua história por si, né? Com certeza. Primeiro espaço de dispensário de puericultura do estado de São Paulo, né? Exatamente. Ali nasceu, né, toda essa questão da puericultura, depois se disseminou para outras escolas também, né? Isso, exatamente. Depois vieram outras escolas, mas ali foi o primeiro. Foi a primeira. Como o Kaká foi pioneiro em várias coisas, né? Muito, muito legal. A nossa história sempre com pioneirismo. Sim, com certeza. O Nilton, e para encerrar essa entrevista, eu pergunto se o senhor gostaria de deixar registrado alguma outra questão que ainda não foi levantada aqui. Olha, eu só digo assim, Nilton, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Isso, para mim, é muito emocional, afetivo. Existe, né? Não tem diferença, nenhuma diferença disso. Existe um emocional, afetivo muito forte, né, nessa relação. Então, a minha questão é de puro orgulho, né? Eu jamais vou esquecer, no livro de recortes da professora Laia Bueno, que depois que ela faz uma das últimas publicações, né, de colagem de recortes, e eu nunca tinha chegado até, não sei o que aconteceu, eu chegava até ali e voltava do último recorte. E aí ela deixa uma escrita, né, que é uma escrita pública, que ela diz, esses recortes estão aqui para contar a história linda que essa instituição teve e que ela contava com o apoio daqueles que iriam sucedê-la, né, em continuar contando a história da escola. E a professora Laia tentou fazer o Museu dos Ofícios Femininos, junto com a professora Maria Vitorina. Ela foi a grande capo na liderança, né, a liderança feminina, né, uma mulher dentro das grandes escolas técnicas da época, e ser uma escola de vanguarda e de pioneirismo. Então, o dia que eu li aquilo no livro de recortes, me deu um nó. Olha. Sabe assim? Me deu um nó, porque... E aí eu já estava envolvido com questões da memória, mas aquele dia me deu um start, como se eu estivesse ouvindo a voz dela dizendo, né, continua. E aí foi onde eu peguei mais ainda essa relação com a memória da escola, e é o que é um grande mote para mim até hoje. Continuo desenvolvendo algumas práticas para continuar contando essa história linda da nossa escola, e para que a gente possa deixar esse legado, né? Eu acho isso muito importante. A história é daquela que se conta, né? E se a gente não conta, quem conta não conta como gostaríamos de contar, né? Exatamente. E não só o gostar de contar,
mas de levantar os dados que sejam fidedignos à história, que fala sobre a afetividade, que é uma escola que foi calcada pela afetividade. Essa questão do feminino é muito da afetividade, né? Então, isso eu acho muito importante, essa ânima, essa alma feminina da escola. E toda essa história que a escola tem que acaba fisgando tantas pessoas, né, até hoje, por anos, né? A gente não sabe por quê, mas existe. Mesmo um aluno, antes eram alunos de 3, 4 anos, mas agora você tem alunos que passam 1 ano e meio, e ele tem uma relação de paixão, ele fala da escola, e ele sente, é algo que está no ar, não é algo físico, é algo que está no ar. Então, talvez um dia, quando o ser humano conseguir ir além das suas 5 percepções, seus 5 sentidos, talvez o 6º sentido possa realmente explicar o que é que existe na escola, que a gente sabe que existe algo, mas a gente não consegue dar nome e forma. Mas talvez algum dia alguém diga. Mas que existe, existe. Ah, com certeza, eu concordo muito com você, Newton. Muito obrigada aí pela sua entrevista, viu? Foi muito gratificante poder entrevistá-lo e trazer aqui, né? Contribuir para a história da escola e tudo que você já fez pela escola e todo ano, né? Uma representação muito forte da escola, todo esse seu conhecimento sobre a história dela, né? Que vai passando de pessoa a pessoa ali, né? Sempre tentando manter viva essa história, né? Que é tão legal para tanta gente, né? É tão rico. E ainda é muito prazer passar a história de ex-aluno para ex-aluno, né? Exatamente, exatamente. A gente vai fazendo essa troca aqui, tentando manter, agora de uma forma, né, gravada através de história oral, quem sabe, né, deixar isso mais vivo aí para futuras pessoas aí que quiserem verificar aí toda essa história contada a partir né, da origem, né? E eu agradeço muito você ter me feito esse convite, por ter contribuído aí nesse projeto, né, nessa história, na parte de história oral, e estou à disposição aí para o que mais precisar. Tá joia. Obrigada, viu, Newton? Eu agradeço muito. Até logo. Sucesso para todos nós. Muita saúde. Obrigada. Fechou agora? Parar a gravação.